Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus querido e santo, nós te damos graças, meu Senhor, nesta tarde, e glorificamos o teu nome, Senhor, por estarmos, meu Deus, aqui mais uma vez, para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, Senhor, e ser instrumento, meu Deus, nesta tarde, Senhor, para muitas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Meu Deus, que neste momento, Senhor, enquanto a Tua palavra, Deus, ela será anunciada, assim como os louvores que já temos, meu Deus, através desta programação oferecido ao Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe nos corações, Senhor, e que haja, meu Deus, um resultado. Pois sabemos que a Tua palavra é viva, é poderosa, Senhor, e é eficaz, e ela produz um resultado, meu Deus, na vida daqueles que a ouvem, Senhor. Então que nesta tarde, corações sejam alcançados, vidas sejam libertas, Senhor, para a glória do nome de Jesus, Senhor, nós te oramos e por fé te agradecemos. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, eu nesta tarde quero aqui saudar a todos com a paz do Senhor, você irmão ouvinte, amigo ouvinte, que nesta tarde está acompanhando esta programação, está na escuta do programa, seja pelo rádio ou através do Facebook. Que Deus continue abençoando a sua vida e que o Senhor fale conosco nesta hora, através da sua palavra. Eu creio e acredito no poder da palavra de Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor ali para minha mãe, minha irmã que estão na escuta do programa, ali no bairro de Pedra Branca. Que Deus abençoe também suas vidas. Amados, sem perca de tempo, eu quero fazer leitura de um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Capítulo de número 8 é uma passagem bem conhecida, não só da igreja, mas também de muitas pessoas que gostam e fazem leitura da palavra de Deus. João, no capítulo 8, o texto ele vai dizer o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de Jesus, ou diante de todos, na verdade. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar, meus queridos, esta reflexão exaltando o nome do nosso Deus, engrandecendo ao Senhor e mostrando os seus atributos incomunicáveis. Que são atributos incomunicáveis? Eu sei que muitos já sabem, mas
só para nosso esclarecimento, atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que são peculiares, particulares, únicos do próprio Deus. Nenhum outro ser possui estes atributos, mas eu não queria falar só desses. Eu também queria falar de outros que são comunicáveis também. Mas para falar dos atributos incomunicáveis de Deus, pela palavra do Senhor, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente. E Deus, Ele é onisciente, meus amados, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Afinal de contas, tudo o que existe foi Deus quem criou. Tudo que veio à existência nesta vida, neste mundo, no universo, seja lá onde qualquer cientista já tenha conseguido alcançar, e até onde ainda não alcançou, tudo foi criado por Deus. E sendo tudo criado por Ele, sendo criação dEle, Ele é um Deus que conhece tudo. Mas Deus, Ele não só conhece aquilo que Ele criou, mas Ele conhece todo o processo da sua criação. Deus, Ele criou tudo e o processo, o andamento da criação, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, Deus, Ele já o sabe, porque Ele é um Deus onisciente. O salmista, no Salmo 139, e eu queria ressaltar aqui esse salmo nesta tarde também, queria chamar a sua atenção para este atributo divino. No Salmo 139, o salmista ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas, Ele é um Deus onisciente. Ele conhece você. Ele conhece a mim. Não existe nada fora ou estranho diante de Deus. Todas as coisas, todas as criaturas, tudo que existe, Deus tem conhecimento. Então Deus, Ele é um Deus onisciente, mas Deus, Ele também é um Deus onipresente, ou seja, Deus, Ele está aonde Ele quiser estar. Não existe lugar, em qualquer dimensão que você imaginar, que se proíba, ou que se venha inibir, ou que se venha não permitir que Deus Ele penetre, que Deus Ele entre. Até mesmo no coração do homem, no mais profundo dos sentimentos, Deus está lá. Até mesmo no lugar onde ninguém consegue alcançar, até mesmo no lugar onde ninguém jamais imaginou, Deus, sendo um Deus onipresente, Ele querendo, Ele está lá, porque Ele é um Deus onipresente. Isso é um atributo divino. Mas Deus, além de ser onisciente, Deus, além de ser onipresente, Ele também é um Deus onipotente. Ele tem todo o poder. Já dizia, ou já está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, está lá registrado que antes que houvesse dia, Deus Ele é. E não há quem possa fazer escapar de suas mãos. E Ele diz, operando Ele. Quem pode impedir?
Quando Deus ele quer fazer algo, ninguém pode impedir, porque Deus ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é o todo-poderoso. Então Deus, meus queridos irmãos, meus amados, Deus ele é o alfa, Deus ele é o ômega, ele é o princípio, é o fim. Deus, ele está além de tudo e de todos. Nada do que nós venhamos tentar para medirmos ou tentarmos alcançar esses atributos, nada vai ser suficiente, nem mesmo para a gente compreender tamanha grandeza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele é onisciente, Deus ele é onipresente e Deus ele é onipotente. E esses são atributos que somente pertencem a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ele também, além dos seus atributos incomunicáveis, ele tem os seus atributos comunicáveis. Deus, ele é um Deus justo. O nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. O nosso Deus, ele é um Deus piedoso. O nosso Deus, ele tem todas essas qualidades. Louvado seja o nome do Senhor, que também nós encontramos em algumas pessoas, alguns desses atributos. Mas eu queria lhe falar de algo que Deus é nesta tarde. E por que eu comecei exaltando a Deus nesta reflexão? Para que você venha compreender, meu querido, meu irmão, meu amigo. Para que você venha compreender nesta tarde que quando nós nos colocamos diante de Deus, não existe e não há sequer nenhuma justificativa que possa diminuir a nossa culpa ou que possa nos inocentar diante do pecado que domina o coração do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele também é um Deus santo. Deus, ele é puro e ele é santo. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele disse que tendo ele uma visão de Deus, ao entrar no templo, ele disse que ele via seres angelicais que estavam ao redor do trono, onde Deus estava assentado, e aqueles seres, eles contemplavam o rosto um do outro, e um dizia para o outro, falando sobre a pessoa de Deus que estava sentada sobre o trono, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então o nosso Deus, ele é santo, e sobre Deus não existe nenhuma mácula, nenhuma mancha. Deus, ele não carrega nenhuma culpa. O nosso Deus, ele está além de qualquer dessas situações. Agora perceba o texto que nós lemos nesta tarde. Não sei se você estava acompanhando no início da leitura, mas nós lemos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, onde vai tratar da mulher que foi pega num ato de adultério. E é interessante que a gente, meditando nesta passagem, dando uma olhada minuciosa, a gente percebe algo tremendo, um ensinamento profundo para as nossas vidas. Exatamente relacionado a isso que eu tenho falado nesta tarde. Sobre a santidade de Deus e a nossa posição diante dele enquanto pecadores.
Perceba que Jesus, ele havia subido para o monte para orar, para conversar com o Pai. E quando Jesus desce, ao amanhecer, Jesus, diz o texto, ele voltou novamente. Diz assim: ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Deixa eu dizer uma coisa para nós nesta tarde, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela registra que Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus, depois de ter sido crucificado, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, ele subiu aos céus e está à destra do Pai. Só que ele subiu com uma promessa de retornar para este mundo. Ele subiu e deixou a promessa de que ele viria novamente. E a sua palavra, ela tem vários registros onde confirma isso que eu estou falando nesta tarde. Jesus, ele vai voltar. Assim como Jesus aqui na passagem que nós lemos, ele havia subido o monte e passado a noite naquele monte orando e conversando com o Pai. Assim também Jesus, ele subiu aos céus, mas ele vai voltar novamente a esta terra. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 25, que quando ele voltar, quando o Filho do Homem aparecer de novo nesta terra, todas as nações serão reunidas diante dele. Todos os povos serão reunidos diante do Senhor. O Senhor, ele vai voltar a este mundo, louvado seja Deus. Aquela mulher, ela foi pega em um ato de adultério por homens que procuravam algum motivo para acusar Jesus, mas eles levaram aquela mulher diante de Jesus. E para aqueles homens, aquela mulher era uma pecadora digna de morte, porque a lei dizia isso. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta tarde, meu querido. Eu não sei como você tem se posicionado diante deste Deus que é santo, diante deste Deus que é puro, diante deste Deus que é poderoso. Eu não sei qual é a tua posição, porque muitos acham que podem se justificar diante de Deus, alegando o pecado dos outros. Tem pessoas que, por achar que tem muita gente má, muita gente ruim neste mundo, elas acham que vão ficar exclusas da sua culpa. Elas acham que por ter muita gente cometendo certas atrocidades maiores, pecados terríveis, elas podem simplesmente olhar para essas pessoas e dizer que elas estão condenadas e se auto-justificar, querendo se inocentar a si mesma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu quisesse nesta tarde, eu diria que eu colocaria uma lista de pelo menos 100 nomes de pessoas que eu sei que pecam e cometem pecados piores do que os meus. Mas deixa eu te dizer, a grande questão é que nós não vamos tratar diante de alguém que tem um pecado maior ou menor do que o nosso. A grande questão é que quando nós formos tratar da nossa vida, quando nós formos tratar da nossa situação, quando eu e você tivermos diante dele, aquele Deus que é santo, quando ele descer novamente, quando ele aparecer novamente e todos nós estivermos reunidos diante dele, não tem como você empurrar alguém na tua frente e dizer: olha, Deus, eu sei que esse daqui ele fez isso, eu sei que esse daqui ele cometeu aquilo, eu sei que esse daqui, Deus, ele agiu dessa maneira e ele é digno de morrer, ele é digno de ser condenado. Sabe por quê? Meus queridos, aqueles homens, eles se auto-justificavam.
porque achavam eles que os pecados dos outros eram maiores do que os seus. Eles levaram aquela mulher diante de Jesus e eles disseram: olha, Jesus, esta mulher ela tem que morrer porque ela foi pega no próprio ato adulterando. Jesus se levanta naquele momento, Jesus olha para aqueles homens, porque eles estão diante do Deus Santo, eles estão diante de um Deus que não tem pecado, eles estão diante de um Deus puro. E é diante desse Deus que nós estaremos um dia. É diante deste Senhor que eu e você, nós vamos estar um dia. Um Deus que quando você olha, um Deus que quando você medita sobre Ele, quando você pesquisa sobre Ele, quando você procura, você não encontra. Você não encontra culpa, não encontra pecado, não encontra nada que possa acusá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens, eles levaram aquela mulher diante de Jesus e eles a condenaram. Deixa eu dizer uma coisa nesta tarde. Nós não temos este poder de condenar alguém só porque as suas falhas ou o seu pecado é algo que salta aos olhos diante da nossa conduta, diante da nossa vida, porque todos somos pecadores, todos necessitamos do perdão de Deus. Jesus olha para aqueles homens, porque eles insistiam, e Jesus disse: olha, dentre vós, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a condenar esta mulher, seja o primeiro a tirar a pedra nela, seja o primeiro a dar o início à execução desta mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, eles estão diante de um Deus santo. E quando eles se encontram diante de um Deus santo, que lança uma pergunta desta natureza, eles não encontram justificativa, eles não encontram como se sair. Sabe por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram, todos estão debaixo da natureza pecaminosa herdada de Adão. Todos somos pecadores, não dá para se justificar, a dizer que eu me justifique diante de outro homem semelhante a mim, pecador, que comete erros mais grosseiros, mais graves do que os meus. Mas quando eu chego diante de Jesus, não tem como, porque Jesus é santo. E esta é a reflexão nesta tarde, meu querido. Está na hora de nós começarmos, eu e você, a olhar para dentro de nós. Está na hora de a gente olhar para nós mesmos. Olha para dentro de você nesta tarde. Para de querer se justificar, para de querer se agarrar nesse teu sentimento de achar que você é certinho, que você tem uma vida correta, que a sua conduta é suficiente para te levar para o céu, porque não é. A palavra do Senhor diz que ainda que os teus pecados sejam vermelhos, como a escarlate, eles se tornarão brancos. A tua vida se tornará pura quando você reconhecer que você precisa de Jesus, o Deus Santo que pode te perdoar, o Deus Santo que pode te justificar, porque você pelas tuas obras, você pelos teus meios, você pelas tuas esmolas, você pelas tuas atitudes, não tem como justificar a tua própria vida. Assim como aqueles homens estavam diante de Jesus naquele dia, querendo condenar aquela mulher, assim estou eu e você nesta tarde, diante do Senhor,
Todos nós precisamos do perdão. Jesus, ele pergunta para mim e para você nesta tarde: quem não tem pecado? Quem é que não precisa do meu perdão? Quem é que não precisa da minha misericórdia? Deus está falando nesta tarde. Quem é o homem para que se justifique diante do Senhor? Ei, meu querido, está na hora da gente dar uma mexida na bagagem da nossa vida. Está na hora da gente mexer. Tem muita coisa escondida dentro de nós que precisa ser tratada. Tem muita coisa escondida dentro de nós, e deixa eu dizer uma coisa. Lucas capítulo 12, o próprio Jesus, ele falou: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Muito cuidado, não sejamos hipócritas em achar que nós somos alguma coisa, que nós podemos alguma coisa, porque se não for o Senhor na nossa vida, nós não somos nada. Na verdade, nós precisamos do perdão de Deus. Quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Quem é você para querer condenar alguém? Ei, corre para os pés de Jesus, faz como aquela mulher, que todos aqueles homens, ao ouvir esta pergunta de Jesus, saíram um a um, saltaram as suas pedras e foram cuidar das suas vidas. Sabe por quê? Porque eles entenderam que eram pecadores. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha assim. Quando Jesus, ele perguntou: quem dentre vós não tem pecado? O Espírito Santo de imediato trabalhou ali na vida daqueles homens, e eles fizeram uma autoanálise e começaram a lembrar da sua vida, da sua situação caída diante do Deus Santo. Eu imagino um olhando para o outro e sem dizer palavra alguma, mas a sua própria mente, a sua própria consciência o acusando e dizendo: realmente eu sou um miserável, eu sou um pecador. E ele saltando a sua pedra e indo na direção contrária. E de repente o outro com o mesmo sentimento, e um a um, não sobrou ninguém. Quando esta humanidade, ela é colocada diante do Deus Santo, diante do Deus poderoso, do Deus onisciente, do Deus onipresente, do Deus onipotente, para tratar da situação da nossa natureza caída, não sobra um. Todos pecamos, todos transgredimos, todos temos culpa. Mas Jesus, nesta tarde, através desta reflexão, Jesus, ele diz assim para a tua vida, meu querido, minha irmã: eu perdoo os teus pecados. Se você reconhecer, se você compreender, se você deixar esta palavra entrar no teu coração e você entender que você não é autossuficiente, que você precisa deste Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele está dizendo: eu perdoo teus pecados. Aí sim, assim como ele disse para aquela mulher, ele disse: mulher, cadê os homens que estavam te condenando? Cadê os homens que diziam que não tinham pecado e que cadê os homens que diziam que a pecadora era você? Aquela mulher disse: Senhor, diante da tua pergunta, eu percebi que não é só eu, tem mais gente comigo. Todos somos pecadores. E ele dizia: eles não te condenaram? Ela disse: não, Senhor, eles não me condenaram. Porque não tem como nós condenarmos alguém. Agora Jesus, que é santo, diante daquela mulher, ele poderia dizer: eu sou santo, eu não tenho pecado, mulher, eu sou puro, tu é uma pecadora. Jesus, ele poderia dizer isso: olha, mulher, tu está condenada, porque realmente tu é uma pecadora. Mas Jesus, ele não disse isso. Jesus olhou para aquela mulher e disse: olha, mulher,
como tu chegaste diante de mim. E eu imagino Jesus sondando o coração daquela mulher naquele momento e vendo ali um sentimento de arrependimento genuíno, verdadeiro, porque esse é o coração que Deus ele espera de nós. Este é o sentimento que Deus ele espera de nós. É um arrependimento verdadeiro, não é aquele arrependimento de você achar que pode brincar com Deus, de você achar que pode zombar do Senhor, onde você diz que está arrependido e daqui a pouco você está praticando as mesmas obras. Mas é um arrependimento verdadeiro, aquele que quebranta o teu coração, aquele que quebranta a tua vida, e que Deus ele olha dentro de você e ele percebe, o Deus que sonda, que esquadrinha a nossa vida, quando ele olha e ele percebe que o arrependimento é verdadeiro, aquele onde há uma mudança de atitude, aí ele diz: nem eu te condeno, nem eu condeno você. Agora Jesus dá uma advertência para aquela mulher, ele diz: olha, vai mulher, eu não te condeno. E ele diz: não volte mais a cometer pecado. Não volte mais, porque certamente o pecado ele vai te afastar de mim, que sou santo. O pecado ele tem afastado o homem de Deus. O pecado ele tem distanciado o homem do Senhor. Mas Jesus ele está dizendo nesta tarde: eu não vim para te condenar. Esta palavra ela não vem para condenar você, apesar de ela dizer que eu e você somos pecadores. Esta palavra ela não está dizendo que nos condena. Jesus ele está dizendo nesta tarde: eu não te condeno, eu quero te perdoar. Mas eu quero que você abandone o pecado. Eu quero que você abandone esta vida de autojustificação, ou esta vida errada que você está vivendo. Abandone isso, porque eu não quero te condenar, não. Eu quero te perdoar. Jesus ele tem perdão para você nesta tarde, meu irmão. Jesus ele tem perdão para você nesta tarde, minha irmã. Você que está ouvindo esta palavra, deixa eu só repetir esta frase para me orar por você. Não pense que o que tu tem feito é suficiente para você chegar diante do Senhor. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa do perdão de Deus na tua vida. Jesus subiu o monte e ao amanhecer ele desceu novamente e todo o povo se reuniu ao seu redor. Jesus subiu aos céus e ele vai descer novamente. E a palavra de Deus diz que ele vai vir para julgar. Hoje ele está dizendo: eu não te condeno, eu tenho perdão para a tua vida. Mas quando ele descer a este mundo, ele vai vir para julgar, diz a sua palavra. Então o dia do arrependimento e do perdão é hoje. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Filho de Deus, este será salvo. Porém aquele que não crê, este já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus. Jesus tem perdão para você nesta tarde. Eu quero que você medite nessa reflexão. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus, Pai querido e bendito, Deus todo-poderoso, Deus santo, Deus que não compactua com o pecado da humanidade, Deus que não concorda com os nossos erros, mas que antes quer nos livrar desta situação em que nós nos encontramos. Senhor que perdoa os pecados, Senhor que nos livra, Senhor que nos justifica
nesta tarde, Senhor, eu coloco diante de Ti, meu Deus, nossas vidas, Senhor. Meu Deus, todo aquele que ouviu, meu Deus, a Tua palavra nesta tarde e que, porventura, por alguma razão, meu Deus, tem achado que, do jeito que está, na vida que está vivendo, Senhor, já é o suficiente para ter um encontro com o Senhor um dia. Pai, tenha misericórdia desta vida, Senhor. Tenha misericórdia desta alma, meu Deus. Pai, se nesta hora há arrependimento nos corações, meu Deus, perdoa, Senhor. Meu Deus, nesta tarde lava no Teu sangue, Jesus. Purifica esta vida. Resgata esta alma, Deus da glória. Pois somos pecadores diante de Ti e precisamos do Teu perdão. Pai querido e bendito, que a Tua mão, meu Deus, esteja estendida para salvar, como diz a Tua palavra. Que o pecado e a iniquidade, meu Deus, que fazem separação entre o Senhor e esta humanidade caída, meu Deus, nesta tarde, Senhor, nos corações que se quebrantarem, meu Deus, caia por terra este empecilho e que o Teu perdão, meu Deus, chegue até esta alma, até esta vida, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Deus, nós Te oramos nesta tarde com fé e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.